Questão 1, semana 4, moleque. Semana 4, além do mais, aplicações. Voltamos para as nossas questões de aplicação. Aqui a gente voltou com aquela ideia de epsilon e delta, né? Essa questão aqui, a questão 1, ela dialoga diretamente com aquela questão de remédios. Se eu não me engano, era na 3 de aplicações. Não, acho que era na 2 de aplicações. Falava de um remédio e blá blá blá. Mas vamos nessa aí. O que ele pede para a gente encontrar nessa questão? Ele pede para a gente encontrar um delta aqui, um delta, ou seja, um valor máximo para o x, tal que você garanta que a força aqui seja maior do que 10 a sétima. Aqui, para facilitar, em geral, quando a gente tem uma questão de física misturada com uma questão de química, eles prezam por não se preocupar com as unidades. Eu acho isso interessante, porque, além do mais, a gente está mexendo com uma lista de exercícios de matemática, né? Assim, a gente não precisa pegar um rigor tão grande com as unidades. E aí, qual é o dado que ele dá? Ele fala que K vezes Q1 vezes Q2 é igual a 10. Beleza? K vezes Q1 vezes Q2 assume o valor 10. Ele quer que a gente garanta que a função seja sempre maior do que 10 elevado à sétima. Esse exercício é bem bacana. Vamos lá. Vamos lá. No lugar da nossa função aqui, a gente pode colocar a fórmula dela, né? Que é K, Q1, Q2, x ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar K, Q1, Q2. Aqui eu posso botar x ao quadrado. A gente quer que esse valor seja sempre maior do que 10 a sétima. A gente recebeu os dados que K vezes Q1 vezes Q2 é 10. Substituindo aqui, a gente fica com 10 dividido por x ao quadrado. Tem que ser maior do que 10 a sétima. Beleza? Como 10 é um número positivo, a gente pode dividir os dois lados por 10. A gente fica com 1 sobre x ao quadrado. Tem que ser maior do que 10 a sexta. Beleza? Tranquilinho? Tá, como x é um número positivo e 10 a sexta também é uma coisa positiva, eu posso passar o x ao quadrado multiplicando e o 10 a sexta dividindo. E aí o que a gente fica? A gente fica com 1 dividido por 10 a sexta tem que ser maior do que x ao quadrado. E aí, tirando a raiz dos dois lados, já que x ao quadrado é um número positivo, a gente fica com 1 sobre 10 a terceira tem que ser maior do que x. Beleza? Então, para a nossa função aqui ser sempre maior do que 10 a sétima, a gente tem que o x tem que ser maior, quer dizer, o x tem que ser menor do que 1 sobre 10 a terceira, que está escrito aqui. Beleza? Mas olha o que a gente tem. A gente tem um limitante superior. Nosso limitante superior é o delta. Beleza? Então, repare. Se o nosso limitante superior for menor
ou igual a 1 sobre 10 à terceira, eu já tenho a minha condição satisfeita. Por exemplo, imagine que o meu limitante superior aqui, o delta, seja 1 sobre 10 à quarta. Aí o que, que eu faço? Quando o meu delta ele é 1 sobre 10 à quarta, que é um número menor do que 1 sobre 10 à terceira, eu já tenho certeza que o meu f vai ser maior do que 10 à sétima. E o que ele quer é justamente isso, que a gente encontre um delta, um limitante superior que garanta que isso sempre acontece. Então o nosso delta, basta que ele seja menor ou igual a 1 sobre 10 à terceira. Porque se ele for menor ou igual, a gente garante que o f vai ser maior do que 10 à sétima. Então, deixa eu puxar aqui. Basta que o nosso delta ele seja menor ou igual. Aqui não pode ser igual, né? Porque senão lá não fica menor. Basta que ele seja menor, então. Que ele seja menor a 1 sobre 10 à terceira. Basta que o delta seja menor que 1 sobre 10 à terceira. Garantindo que f seja maior. Ih, ó, tô misturando, seja maior que 10 à sétima. Não é legal misturar a letra escrita com número, né? Às vezes uma expressãozinha assim não tem problema, mas misturar assim não é legal. Beleza? Aqui eu acho que não, minha opinião, eu acho que não vale o igual, porque se for igual aqui vai dar um igual, hein? Beleza? Se o delta for, ah não, mas aqui tem um menor, né? Ó, meu vacilo. Ó, o delta aqui não tem um igual, né? Ah, bacana. Então o delta pode ser 1 sobre 10 à terceira, porque se o delta é 1 sobre 10 à terceira, o nosso x vai ter que ser um número um pouco menor do que esse número. Então vale sim o. Vale sim. Peço desculpas aqui. Basta que o delta seja ou igual. Beleza. Beleza. É mais ou menos isso aí. Isso aí é o que a gente tem dos conceitos de limite. Dos conceitos de limite, a gente escolhe um certo delta. Aqui a gente não está aprendendo ele dos dois lados. Seria legal se a gente prendesse o dos dois lados. Mas você escolhe um certo delta para você controlar a sua função de alguma forma. Aqui a gente está escolhendo só para um lado, né? Está aprendendo a função entre o zero e um número e vendo para onde que ela vai. Aqui no caso a gente provou que ela cresce, né? À medida que você diminui esse intervalo aqui, a função cresce. Mas a gente vai ver isso aí no decorrer da questão.